Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Aqui quem vos fala é o diácono Adilson Pessoa, da paróquia Nossa Senhora Aparecida de Piabetá. Eu pretendo falar para vocês hoje sobre a solenidade que nós celebramos há poucos dias, que foi a solenidade da Santíssima Trindade. Eu sei que todos vocês participaram de santas missas, ouviram muitas homilias, muitas pregações, muito aprendizado, muita catequese. Aconteceu coisas maravilhosas nesse dia, mas para que fique gravado também, para que a hora que você possa, quiser tirar alguma dúvida sobre a festa da Santíssima Trindade, eu vou falar para vocês um pouquinho daquilo que eu preparei como homilia para esse dia tão maravilhoso e tão especial. Então, eu tenho aqui a folha escrita, tá tudo certinho, tudo anotadinho. Vou passar para vocês de uma forma bem simples, mas bastante objetiva, bastante catequética, para que a gente possa entender verdadeiramente o quão é importante a festa da Santíssima Trindade. Meus irmãos, a solenidade da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É um mistério central. Um mistério que não pode ser compreendido se não for experimentado. Por isso, conforme um filósofo francês chamado Blaise Pascal, ou Blaise Pascal, dependendo da forma que você gosta de pronunciar, diz ele que é o seguinte: Deus não se sente com a razão, Deus se sente com o coração. Ou seja, Deus se revelou como Pai, Filho e Espírito Santo. E foi Cristo quem nos revelou esse maravilhoso mistério. Ele falou do Pai, do Espírito Santo e de si mesmo, como Deus. Logo, este mistério não é uma verdade inventada pela igreja, como muita gente fala por aí, mas uma verdade revelada pelo próprio Deus, por Jesus Cristo. E é muito, mas muito, muito, muito difícil de compreender, porque o mistério de Deus não cabe na nossa cabeça, mas é a verdade revelada. Em 2013, já há quase 10 anos, para explicar a algumas crianças as três pessoas da Santíssima Trindade, o Papa falou para elas de um jeito bem interessante, bem catequético, mas que fácil das crianças assimilarem. Disse o Papa para as crianças: o Pai cria o mundo, Jesus nos salva e o Espírito Santo nos dá o amor. Bacana. Uma forma simples, mas que traz para a gente um entendimento muito bacana sobre o valor e o entendimento da Santíssima Trindade. Santo Agostinho, uma história que a gente já conhece de muitas e muitas missas que a gente tem participado, é sempre bom relembrar esse fato de Santo Agostinho, porque traz para a gente também um entendimento muito bacana. Tá? Diz a história, né, que certa vez ele passeando pela praia, completamente compenetrado, procurando entender o mistério da Trindade, sem saber por onde seguir, ele pediu a Deus luz para que ele pudesse desvendar tal enigma. Ele queria poder entender esse mistério. Até que ele se deparou com uma criança que estava brincando na areia. E chamou a atenção dele, ele ficou olhando. E a criança fazia um trajeto curto, mas repetitivo. Corria com o copo na mão até um pequeno buraco feito na areia e ali despejava a água do mar. Sucessivamente a criança ia lá, pegava a água, voltava e enchia o copo com a água do mar e despejava novamente. Curioso com aquela atividade da criança, Santo Agostinho foi lá e perguntou: o que você pretende fazer com isso que você está agindo aí? E a criança disse que queria colocar toda a água do mar dentro daquele buraco feito na areia. No que Santo Agostinho, né, deve ter feito um sorriso, alguma coisa desse tipo, né, ele explicou: é impossível de realizar tal fato. Não tem como você colocar toda a água do mar nesse pequeno buraco. E aí a criança lhe disse: é muito mais fácil o oceano todo ser transferido para este buraco do que você conseguia compreender o mistério da Santíssima Trindade. E essa criança, que era um anjo de Deus, né, desapareceu. Santo Agostinho então concluiu, diante desse fato espetacular que lhe aconteceu, que a mente humana é muito limitada para poder assimilar a dimensão de Deus. E nós só compreenderemos plenamente na eternidade, quando nos encontrarmos no céu com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Meus irmãos, ao participarmos da Santa Missa,
podemos observar que desde o início, quando nos benzemos, até o momento da bênção final, constantemente o Padre invoca a Santíssima Trindade. E é na missa, onde nós cristãos podemos vislumbrar pela graça do Espírito Santo o mistério da Santíssima Trindade. Nós somos batizados em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. E em seu nome são perdoados os pecados. Ao começarmos e a terminarmos muitas orações, nós dirigimos ao Pai por mediação de Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Muitas vezes ao longo do dia nós repetimos glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo. Desde pequenininho, quando nós temos uma família cristã, quando nós temos uma família que se preocupa em ensinar para a gente as coisas de Deus, desde pequenininho nós aprendemos com nossos pais a fazermos o sinal da cruz e chamar Deus de Pai, Filho e Espírito Santo. E fazendo o sinal da cruz, nós declaramos a nossa vontade de pertencer à Trindade. Nós declaramos a nossa vontade. O quanto é bom nós fazermos parte dessa família trinitária. Só há verdadeiro conhecimento, meus irmãos, onde há verdadeiro amor. É costume dizer que ninguém ama o que não conhece. É costume. Mas também é importante dizer que ninguém conhece o que não ama. Como a gente vai amar aquilo que a gente não conhece? Mas também é por isso que é a forma mais profunda e completa de conhecimento. Por isso nós temos que buscar aprender, buscar entender. Quando você está na Santa Missa, quando tem alguma festividade, quando acontece alguma coisa que foge um pouquinho do seu conhecimento, busque um pouquinho de entendimento, preste mais atenção na homilia do sacerdote. Ele com certeza vai te dar a dica necessária para que você possa entender tudo aquilo que está sendo falado, meus irmãos. Para falar da Trindade, falar de Deus, não é algo distante da nossa vida. Pelo contrário, quanto mais próximo, mais vamos entender a nossa essência. Uma coisa é certa, jamais iremos compreender totalmente o mistério da Trindade. Tudo que falarmos será apenas um pequeno esforço de compreensão para que a nossa vida seja diferente e para que possamos viver melhor a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Meus irmãos, Deus não é um Deus solitário. Deus vive em comunhão. Porque se nós somos imagem e semelhança de Deus, nós não somos imagem e semelhança de um Deus sozinho, mas de um Deus que vive em comunhão. Não somos pessoas abandonadas. Nós temos a companhia de Deus em nossa vida. E o amor, meus irmãos, não pode ficar escondido, porque Deus é amor. O amor tem que ser comunicado. E assim é o amor de Deus. Ele também é comunicado para nós. E é esse amor que nos chama a sermos comunidade, a sermos no mundo solidariedade. Não podemos viver a nossa fé e ficar em cima do muro. Precisamos fazer uma escolha. Uma escolha. E esta escolha é ser ou não a favor do amor. Ser ou não a favor do amor. É estar ao lado da solidão ou ao lado da comunhão. As pessoas da Santíssima Trindade são inseparáveis, porque quem ama não se separa do amor. O amor nos torna unidos, estabelece vínculos que não se quebram. O amor supera todo tipo de divisão. O amor traz a paz que precisamos, porque ter paz é continuar caminhando, apesar das tempestades que surgem na nossa vida, e não são poucas, são muitas as tempestades. Portanto, meus irmãos, celebrar a festa da Trindade é celebrar um compromisso de vida. Nós não podemos celebrar a Santíssima Trindade e não sermos capazes de viver em comunidade. Como? Não tem como. Porém, nenhuma comunidade é perfeita. Se você acha que vai para a comunidade A, para a comunidade B, porque lá é melhor, porque lá não existe comunidade perfeita. Quem quer encontrar perfeição, esquece. Porque não existe. Sabe por que não existe? Porque todos nós somos limitados. Todos nós temos defeitos. Todos nós temos qualidades. Então, são essas qualidades que, unidas às qualidades dos nossos irmãos, é que vai trazer algo um pouco melhor. Mas perfeição jamais. A perfeição do amor não é a margem de perfeita. Não é a margem de perfeita. A perfeição do amor, aí é que está a dica. É amar sempre. Essa é a perfeição do amor. Deus não nos ama porque nós somos bons e perfeitos. Se fosse assim, tá... Mas é porque nós somos seus filhos e filhas. Olha a diferença. Nós temos que olhar sempre para a Trindade e para Deus, que é cheio de amor e bondade.
e que as pessoas olhem para nós e possam dizer para as crianças: caramba, é a cara do Pai. Olha só como ele é parecido com o Pai. Assim, meus irmãos, continuemos na caminhada rumo na Santa Eucaristia, na qual torna-se presente sobre o altar a oferta do Filho, que por nós entregou o seu Pai no Espírito Santo. Louvemos sempre ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. A Ele a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, salve.